Glórias a Deus, aleluia. Como o pastor Sérgio já falou aqui, nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor. Hoje à tardezinha eu fui aqui no Jardim Irene para visitar o tio da minha esposa, e quando a gente estava subindo ali, quase na frente da seringueira, tinha um rapaz lá todo ensanguentado, polícia de um lado, bombeiro do outro, resgate chegando, e provavelmente tinha sido atingido ou com tiro ou com facadas, porque estava todo ensanguentado. E nós temos muito o que agradecer a Deus, porque Ele tem nos livrado de tantas coisas, tem nos dado tantos livramentos, mesmo fora das nossas vistas. E nós temos que ser gratos a este Deus todo o tempo, porque em todo o tempo Ele é bom. Amém? Quantos acreditam que Deus Ele usa quem Ele quer? Deus Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Abra as vossas Bíblias, primeiramente no livro de Esdras, capítulo 1. Aleluia. Esdras, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Esdras fica depois de Crônicas, depois de Reis, ou de Samuel. Amém? Aleluia. Esdras, capítulo 1. Gostaria que vocês se colocassem de pé. Aleluia. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo deste capítulo. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Agora vá até Isaías. Aleluia. Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 21 diz: lembra-te. Repitam comigo: lembra-te. Destas coisas, ó Jacó e ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Versículo 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde
ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. Versículo 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face: eu soldarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome, por amor do teu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, venha repreender, ó Pai, todo espírito contrário neste momento. Toda desatenção, ó Deus, caia por terra. Abra as nossas mentes, os nossos corações para a Tua Palavra, e que ela possa produzir o resultado ao qual será enviada aqui esta noite. Venha, Senhor, toca em cada coração. Fala conosco, Senhor, na medida que nós necessitamos ouvir da Tua Palavra, em nome de Jesus. Leva toda mente cativa ao santuário de Tua glória, e de lá emana palavras de vida eterna, e que a Tua Palavra, ela produza o seu resultado, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentarem. Glórias a Deus. Irmãos, nós lemos primeiro Esdras e depois aqui esse texto de Isaías. Isaías está falando aqui 712 anos antes de Cristo, e o texto de Esdras que nós lemos primeiramente, ele é de 536 antes de Cristo. Ou seja, há uma diferença de aproximadamente 176 anos de um ao outro. Quem falou primeiro
aqui no caso foi Isaías. Isaías estava profetizando algo que 176 anos depois iria se concretizar. Algo que não tinha acontecido ainda, nem ao menos o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Porque isso iria acontecer anos depois, 100 anos depois também. Quando o povo foi levado ali por conta da sua rebeldia, por conta do seu coração duro, por conta daquilo que não se deixavam mais se quebrantar com a palavra do Senhor. Então, Isaías, ele fala aqui de um rei que ainda iria se levantar. Porque quem era o rei que estava governando ainda nesta época? Nós sabemos que ali, quando Nabucodonosor ele tem um sonho de uma estátua, e ali é interpretada por Daniel, aonde a cabeça era de ouro e simbolizava, representava ali a própria Babilônia. Os seus braços, o seu peitoral era de prata e simbolizava, representava ali o reino que viria depois do reino de Nabucodonosor, depois do reino da Babilônia, que seria o reinado da Pérsia. O reinado da Pérsia que nós vemos aqui, como nós lemos no primeiro capítulo de Esdras, ele começa com o rei Ciro. E Ciro seria aquele que Deus iria levantar para trazer o povo novamente da Babilônia para a sua terra. Depois do povo ficar ali 70 anos sendo escravizado. Depois que o povo começou a clamar a Deus, reconhecer a Deus, que sem Deus eles não podiam ficar, porque muitas pessoas, infelizmente, só reconhecem essas coisas no momento da dor, no momento das angústias, no momento da tribulação. Mas nós, irmãos, que somos chamados por Deus e temos o entendimento da palavra, nós temos que ser dessa maneira que o pastor Sérgio falou, sermos sempre gratos e termos o dever todos os dias de buscarmos cumprir as determinações daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Porque senão, irmãos, nós estamos sujeitos à queda, a cair e a se desviar dos caminhos do Senhor. Então nós somos tocados, irmãos, pela palavra de Deus, para que nós venhamos sempre estar em um caminho reto que agrada aos olhos de Deus. Quando Esdras ele fala aqui, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra por boca de Jeremias. Jeremias foi um outro profeta que também profetizou o que iria acontecer com aquele povo. Que aquele povo iria ser levado cativo se não obedecessem às determinações da palavra de Deus. Eles não deram crédito, foram levados à Babilônia. E também Jeremias profetizou que este povo voltaria para a sua terra, depois de serem humilhados ali. Porque exatamente 70 anos cumpridos ali do povo cativo na Babilônia, o povo começa a retornar à sua terra. Mas quem era o reinado agora que dominava a terra, que dominava o mundo na época,
Nabucodonosor, mas sim o reinado de Ciro. E quem é Ciro? Quem foi Ciro? Alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que Ciro foi filho de Ester, a rainha Ester. Mas isso não é uma predominância. Mas o que nós sabemos de Ciro concretizadamente é que Ciro era um rei pagão. Ciro não era um rei que adorava ao Deus Todo-Poderoso. Ciro era um rei pérsia que simpatizava-se pela a religião judaica naquela época. Ciro, ele adorava o Deus dos babilônios, que era o mesmo Deus que Nabucodonosor adorava também. E quando Deus levanta Ciro como rei ali da Pérsia, este rei, ele começa a ser tomado dentro dele de uma maneira diferente dos outros reinados. Porque Deus, ele estava, a partir daquele momento, usando não um servo seu, não alguém que adorava o seu nome, mas ele começou a usar, assim como a palavra diz aqui em Esdras, o Espírito do Senhor começou a tomar a Ciro. E assim Ciro começou a fazer aquilo que era a determinação de Deus. E o próprio rei Ciro, no versículo 2, ele vai dizer, lá em Esdras, que nós lemos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinados da terra e me encarregou de me edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ou seja, somente Deus, irmãos, ele pode fazer uma coisa igual a essa. Tomar uma pessoa que adorava outros deuses para beneficiar o seu povo. Um homem que todos sabiam que não era um judeu, não era um homem que adorava ao mesmo Deus que eles adoravam. Mas foi um homem levantado por Deus. É por isso que eu perguntei quantos creem que Deus ele pode usar quem Ele quer. Deus ele pode usar quem Ele quer. Isso não significa que Ciro ele teve a sua salvação. Porque em toda a Bíblia nós não vemos a Bíblia dizendo que Ciro se converteu ao Deus verdadeiro. Ciro era apenas um simpatizante da fé do Deus verdadeiro. Era um homem que foi guiado ali por Deus para libertar o povo de Deus, para trazer o seu povo à sua terra natal e que iniciasse novamente a adoração ali naquele lugar. Uma adoração esta agora de um povo que já estava calejado de sofrer e que estava reconhecendo da onde Deus tinha lhes tirado. Deus tinha os tirado de um lugar tenebroso, de um lugar terrível. Aleluia! Quando Deus agora em Isaías ele fala: lembra-te destas coisas, era para que o povo não se esquecesse, irmãos. Porque Isaías estava profetizando, mas o povo não estava sabendo do que Isaías estava profetizando. Isaías chama o nome de Ciro aqui 2 vezes. Primeiramente chama Ciro, o rei ímpio, de meu pastor. E logo em
seguida chama o rei ímpio de meu ungido. Talvez o povo naquele momento estivesse se perguntando: de quem o profeta está falando? De quem Isaías está falando? Quem é esse Ciro? Ciro não era nem nascido ainda, irmãos. Mas Deus já estava falando que iria levantar este homem. Para quê? Para libertar o seu povo. Quando nós vemos na Bíblia, irmãos, muitas coisas que muitas das vezes nós não entendemos, porque a própria Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e as que não são reveladas é somente para Deus. Quando nós vemos tantos homens de Deus que receberam uma promessa, por exemplo, Noé, Abel, tantos homens de Deus receberam uma promessa e não chegaram a alcançar aquela promessa. Mas a maior promessa, irmãos, que Deus fez para todo este povo foi a promessa de Gênesis 3,15, que é o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso é algo que ainda irá se concretizar. Quando nós, irmãos, estivermos na glória, quando Satanás vê que ele não conseguiu parar a igreja do Senhor aqui nesta terra, aleluia, porque a igreja continuou, mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas angústias, a igreja ela continua prosseguindo ao alvo, que é a sua salvação. É trocarmos a cruz que nós tomamos a partir do momento que dissermos sim a Cristo, por uma grande coroa de glória lá nos céus. Aleluia! Ali em Hebreus fala sobre, no capítulo 11, sobre os heróis da fé, aonde vai citar Abel no versículo 4, Enoque no versículo 5, Noé no versículo 7, e a partir do versículo 8 ele vai começar a falar sobre Abraão. Deus tinha dado uma promessa a Abraão que ele herdaria uma terra, a terra de Canaã. No versículo 13, o escritor ele diz: todos estes quem? Os que eu citei, Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vindo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que o escritor estava querendo dizer aqui? Que todos estes, irmãos, não alcançaram, não tomaram, não apalparam as suas promessas fisicamente. Mas todos estes, eles reconheceram que a vida deles aqui nesta terra era apenas uma passagem. Eles eram apenas peregrinos. Assim como nós não somos peregrinos. Eu costumo dar o exemplo que nós aqui nesta terra vivemos 70, 80 anos. O que passa disso é fadiga e enfado da carne. E o que é, irmãos, isso 80 anos nesta terra diante de uma eternidade? Não é nem uma fagulha.
e um palheiro. Nós somos peregrinos nessa terra. Aqui nós temos a oportunidade de vermos aonde nós iremos passar a nossa eternidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pela morte de Jesus Cristo, irmãos, nós alcançamos esta promessa, uma parte desta promessa, que é a nossa salvação. Nós estamos percorrendo o caminho para alcançarmos a maior promessa, que é morarmos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E pela sua morte, o próprio escritor aos Hebreus, capítulo 2, verso 14, a parte B, ele diz que por sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás, ou diabo em algumas traduções. Pela morte de Jesus Cristo, nós alcançamos esta promessa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando Deus aqui, pela vida de Isaías, no versículo 22, ele diz: torna-te para mim. É que o povo, irmãos, naquela época já estava longe do centro da vontade de Deus. Meu Deus. E qual era a vontade de Deus? Que o povo se voltasse para Ele, que o povo estivesse com Ele, que o povo não deixasse de adorar a este Deus que é todo poderoso. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a passarmos por variações em nossa fé. E isso eu costumo dar o exemplo de Elias, que em um momento ele orou, fez cair fogo dos céus, fez selar ali a chuva um período, e depois orou novamente, fez que chovesse. Um homem de muita fé, mas que em determinado momento da sua vida ele estava dentro de uma caverna pedindo a Deus a morte. E nós estamos sujeitos a termos essa variação da nossa fé, essa oscilação. Mas nós não podemos nunca perder a nossa fé, igreja. Nunca deixar que ela venha a ser roubada por Satanás. Aleluia. Quando Deus ele fala, olha, torne-se para mim. Deus ele queria que o povo ao qual ele amava, o povo ao qual ele se dedicava ali ao protegê-lo, estivesse com ele. Mas o povo estava se esquecendo de Deus. Como que nós chamamos uma pessoa, irmãos, que cela um compromisso com alguém e falha desse compromisso? Costumamos chamar essa pessoa de infiel, não é verdade? E era exatamente que o povo estava sendo infiel com o seu Deus. Por isso, Tiago ele diz na sua carta 4:4: infiéis, não compreendeis
sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se nós quisermos, irmãos, sermos amigos de Deus, temos que nos voltar totalmente para Ele. Isso. Somente Deus, irmãos, Ele pode tocar em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Agora, em relação a esta promessa que se cumpriu 176 anos depois, voltando aqui, Ciro, rei da Pérsia, não era cristão, não era evangélico, não adorava a Deus, nada disso. Mas era um homem que foi usado, independente do que ele acreditava, foi usado por Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje, irmãos, nós podemos dizer que este rei, ele trouxe uma libertação diante de um sistema que existia na época, um sistema que era um sistema que estava indo por um caminho contrário àquilo que Deus Ele queria. Nós vemos aqui Deus Ele fazendo algo que nós não vemos em outra parte da Bíblia, chamando este homem de coisas que ele somente chamava a profetas e a sacerdotes, de ungido e de pastor. Mas pseudamente, aqui nós vemos que este homem aleluia, Jesus. Este homem ele iria ser independente do que alguém pensasse ou deixasse de pensar. O homem que seria usado pelo Deus Todo-Poderoso. E Deus ele não deixa, irmãos, de concretizar aquilo que Ele tem para concretizar na vida de cada um de nós. Deus ele não deixa de fazer aquilo que Ele tem para fazer e realizar na vida de cada um de nós. Nós vemos isso que a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que toda autoridade é constituída por Deus. Jesus. O que Esdras está falando aqui, irmãos, sobre a profecia de Jeremias, ela está escrita em Jeremias 29:10, onde Deus diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, tornarei
para vós outros e cumprirei convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E Deus cumpriu a sua palavra na vida do seu povo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para Satanás não irá impedir a nossa adoração a Ti, Pai eterno. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que Tu és o maior de todos. Não há Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. Deus sobre todos e tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que todo mal, Senhor, seja repreendido. Que todo espírito contrário caia por terra. Declaramos, ó Pai, a tua vitória, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus. Venha trazer conforto aos nossos corações. Venha trazer, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, na tua direção. E que nós, Senhor, venhamos estar, Senhor, sempre alertas, ó Pai, para tudo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas. Porque sabemos, ó Pai, que independentemente, ó Pai, do que estamos, Senhor, passando, o Senhor é poderoso, ó Pai, para fazer sobre nossas vidas isso e muito mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém.